Fenelon Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Fenelon Rocha, os estados e municípios ficaram realmente fora do relatório, do texto final apresentado pelo relator da reforma da Previdência. E a vontade de estados e municípios que possuem previdência própria era ser incluídos nessa reforma a partir de agora. Muda a estratégia ou os governadores jogam a toalha? Não, os governadores não jogam a toalha, nem os governadores, sequer o governo federal. O governo federal não tem interesse em ver os estados e municípios fora da reforma. Os governadores, muito menos. Então, a estratégia é fazer com que a mudança aconteça no texto da comissão especial, no plenário da Câmara. Isso vai ser, como é que se consegue isso? Bom, se consegue o seguinte, o plenário da Câmara é soberano, ele pode mudar tudo. Se quiser apresentar, algum deputado apresentar uma proposta de reforma sobre todo o texto. Mas vamos dizer, o que é que normalmente acontece? Esse texto que vem da comissão especial se transforma no que a gente chamaria de texto base. E em cima desse texto base, vota-se e, digamos, aprova-se esse texto base. Aí vem os destaques. Destaques sobre pontos específicos e, inclusive, de voltar estados e municípios para dentro da reforma. Vamos então acionar Lídia Brito no cidadeverde.com. Lídia, boa tarde para você. Olá, Joelson, Fenelon, boa tarde a todos que nos assistem. Joelson, o governador hoje se manifestou, mostrou aí um sentimento de que ainda é possível negociar, mas, segundo o governador, essa negociação deve avançar no Senado e não na Câmara. Ele afirma que pelo clima que os governadores estão sentindo nas negociações com a Câmara, pode ser mais fácil uma mudança, um avanço nas negociações com os senadores. O governador afirma que se realmente estados e municípios ficarem fora do texto da reforma da Previdência, os discursos que o governo colocou de acabar com privilégios e de reduzir o déficit da Previdência, esse discurso cai por terra e, segundo ele, a União vai ter que ajudar estados e municípios a procurar aí uma outra fonte de recursos. O governador afirma que, no caso do Piauí, o estado já fez o que era possível, aumentou a alíquota de arrecadação para 14% e implementou aí a Previdência complementar. O Wellington Dias afirma que até mesmo pela questão da legislação, o estado não tem mais o que fazer para conseguir receitas para vencer aí esse rombo na Previdência. Vamos acompanhar. O que vai acontecer com um estado como o Piauí? Após a reforma, o estado vai ter que fazer algumas adequações. O que vai acontecer? Nós vamos sair de um déficit de mais ou menos 1 bilhão e 200 para um déficit de 1 bilhão e 50, 1 bilhão e 100. Mas o objetivo não era acabar com o déficit da Previdência? A nossa tese era da necessidade de se ter uma solução e a solução só se dá através de novas receitas. O Piauí já fez, eu diria, 90%, 95% do que tinha que fazer. Aliás, já estamos implementando ainda. Hoje eu estive aqui com o Ministério Público, sou grato aqui, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Poder Executivo, todos aqui pactuamos e tivemos a coragem de colocar a alíquota de 14%, Previdência complementar. Agora, eu tenho apenas, para o futuro está resolvido. Qual é o problema? É o problema do acumulado dos erros do passado. Fenelon Rocha, só se resolve com receita. O que exatamente o governador quis dizer com isso? Bom, quer dizer que precisa enfrentar um déficit imediato. Óbvio que a reforma da Previdência tem um olhar, sobretudo, de longo prazo, mas há um déficit colocado neste momento presente, que o governo do estado diz que, no caso do Piauí, chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais no acumulado de 12 meses. Então, ele quer solução para isso. Com receita, que ele diz, contrapartida, sobretudo do governo federal, e aí entra questões como fundo de participação dos estados, entra a partilha dos recursos do pré-sal. Então, ele precisa de recursos imediatos
para enfrentar demandas agora, urgentes. A alíquota de 14% que o governador fez referência foi um aumento de desconto no salário dos servidores para a Previdência, que saiu para 14%. Uma nova reforma pode aumentar essa alíquota, aumentar esse desconto? A reforma está garantindo a possibilidade de aumento, só que o Piauí já aumentou. Então, outros estados vão ter um complemento de receita a partir dessa retenção de parcela do salário do servidor. No caso do Piauí, já é 14%. Então, não há perspectiva de incremento de receita a partir da mudança de alíquota. Precisa de outros caminhos. Lídia Brito, apostar no Senado não seria atrasar ainda mais essa aprovação de reforma da Previdência que o governador falou? Pois é, Joelson, os governadores estão aí buscando um caminho, né? uma brecha aí de negociação. Pelo que o governador falou, as conversas com a Câmara Federal, de alguma forma aí emperraram, está mais difícil essa conversa, apesar aí de toda a negociação que ocorreu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os governadores se reuniram por diversas vezes com o presidente da casa, né? Mas não é o presidente que decide, aí, no caso foi a comissão e agora vai para o plenário da casa, e o governador aposta que os senadores, pelo que ele tem sentido nas conversas com o presidente do Senado e com alguns senadores, ele sente que no Senado o ambiente para as reivindicações dos governadores e dos prefeitos estaria mais propício, Joelson. Lídia Brito, do CidadeVerde.com, também trazendo informações para nós. Todas essas informações, você já sabe, pode ter lá no CidadeVerde.com. Lídia, você também conversou com o governador Wellington Dias a respeito de uma questão interna no Partido dos Trabalhadores. O partido vai ter que escolher o seu novo presidente ao diretório regional. O que ele disse a respeito do assunto, Lídia? Joelson, hoje o PT teve aí um dia movimentado. O vereador Dudu lançou um manifesto hoje, lançando a sua candidatura a presidente estadual do PT. Nós conversamos sobre esse assunto com o governador Wellington Dias e ele, Joelson, se manteve aí na posição de não manifestar nenhum apoio antecipado. Segundo o governador, é o partido que vai decidir. Ele diz que acompanha de fora essa movimentação e são aí dois aliados, né? O vereador Dudu disputando a presidência do PT contra o atual presidente, que é o deputado federal Assis Carvalho, né? Que tem uma relação muito próxima com o governador Wellington Dias, né? Nessa composição do novo secretariado, chegou até a se falar que a relação entre Assis Carvalho e o governador Wellington Dias sofreu aí um estremecimento, né? E nos bastidores do PT se fala que nessa discussão sobre a presidência do partido seria um momento aí para saber se de fato como é que anda essa relação entre Assis Carvalho e o governador Wellington Dias. E nós conversamos com o vereador Dudu num evento que ele reuniu lideranças, Joelson, e apresentou apoios. Vamos conferir. Fechamos com o grupo do deputado Magalhães, é o nosso candidato à presidência do Diretório Municipal, o vereador Deolino fechado, Daniel Oliveira, Mauro, enfim, e vamos agora avançar na construção e trazer para este campo aqui o vereador Paixão, que eu digo, e conversei com ele até ontem à noite, para que a gente possa estar junto, encampando aqui essa estratégia de ter, a partir do ano que vem, um PT que faça o debate, que faça o embate, que construa condições para que a gente possa ter aí, no mínimo, uns 100 candidatos a prefeitos e triplicar a quantidade de vereador no estado do Piauí. Fenelon Rocha, Assis Carvalho disse aqui que o companheiro dele estava junto, Paixão. Isso não é uma certeza ainda, né? Não, vai ter, eu vou usar a expressão do próprio Cícero Magalhães, ele diz, vai ter muita água por debaixo dessa ponte até a convenção, até o Congresso que vai definir o novo presidente do partido. O certo é que a ideia de consenso, que foi muito vendida pelo deputado Assis Carvalho, está longe de acontecer. Até porque a gente tem
Assis Carvalho, candidato, a gente tem Dudu, candidato, e tem também Josiane Borges, candidata. O movimento PT, uma corrente que aqui no Piauí tem como principal referência a deputada Flora Isabel, lançou a assistente social. Assistente social, Josiane Borges, à presidência do partido. Então, nós já temos 3 candidatos. A ideia de consenso está distante. Muito bem. Lídia Brito, quero agradecê-la. Muito obrigado pela participação. Agradecer a Josiane, a Lídia. Obrigado, viu, Lídia, pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado por participar. Eu disse que você tinha entrevistado o governador sobre a eleição no PT, não foi. Você não entrevistou o governador, você entrevistou o Edilberto Borges, que ainda não é governador. Não é verdade, Lídia? Obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal do Piauí. Mais uma vez, informações no cidadeverde.com com Lídia Brito.